Bom dia, graça e paz. Falar um pouco aqui da minha trajetória, né? Eu nasci na igreja católica, né? Me casei. Quando meu filho tinha 2 anos, eu fui para a igreja evangélica, sistema evangélico. Então, tem 25 anos que eu tinha, né? 25 anos que eu estava no sistema evangélico. E era um jugo tão grande que eu tinha, sabe? Uma angústia. Porque eu não entendia tanta coisa que acontecia. Lá eu tinha várias funções. Fiz teologia, formei para pastora, mas muita coisa não encaixava, sabe? É, Você entendia o sacrifício de Jesus, mas você não podia vivê-lo, você tinha que ser santa para ter essa presença. E você só conseguia se você fizesse muito jejum, mais santidade, quanto mais voto, mais santidade, quanto mais oração, quanto mais monte, mais santidade. Então, eu senti uma culpa tão grande, porque eu não conseguia fazer, talvez, tanto como muitos faziam, porque aí eu tinha mais a presença. Eu falava, gente, mas essa conta não fecha, porque o Senhor, Ele mora em mim. Ele está em mim. E o Senhor não habita em tempo feito por mãos humanas, né? A terra, o céu é o trono, a terra está dos seus pés. Então, eu tenho ele dentro de mim, eu sou templo. Então, são tantos questionamentos. Eu tinha uma culpa tão grande quando eu via que pessoas estavam perecendo, né, no caminho errado, ou às vezes até morria e não tinha aceitado Jesus dentro do sistema evangélico. Eu achava que essa pessoa foi culpa minha, ela estava no inferno, culpa minha, e me dava uma angústia tão grande, principalmente quando eram pessoas parentes que eu amava muito. Mas aí eu entendi que graça é para todos e que não é sobre mim, é sobre Ele, não é sobre o que sobe, é sobre o que desce. É Ele que fez por mim. E não tem nada que eu faça que eu venha pagar tão grande favor, ser merecedora dessa graça. Aí eu comecei então a buscar mais e mais, o Espírito Santo foi abrindo a minha mente e eu fui entender o que é Jesus quando ele diz que a gente não coloca vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo é Jesus, é a nova aliança, é a graça, o odre velhos é a lei. Então não tem como você colocar a graça dentro da lei. A graça, que é a nova aliança, dentro da velha aliança. Não tem como, vai arrebentar, vai estourar. Você não vai ter paz, ter tranquilidade. Foi aí então que eu tomei uma atitude, sabe? Eu e meu esposo, a gente conversando, e aí a gente abriu mão do sistema religioso para viver essa graça. Porque graça é descansar. Graça é a gente aceitar, sabe? Esse amor, é entender que Deus ele está no controle. E é descansar em Deus e saber que é o Espírito Santo que convence as pessoas, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E nós estamos aqui para ser colaboradores, para ser aquelas pessoas que vão estar conduzindo, mas quem convence é o Espírito Santo. E graça é isso, é viver. Então, eu comecei então a viver a graça. E nós largamos o sistema. Não tem sido fácil, mas a gente teve essa coragem. Não tem sido fácil em relação às pessoas, né? O julgamento das pessoas. Mas isso não importa, porque a gente fica tão bem, tão cheia do Senhor dentro de nós, que a gente entende que passar por isso só nos traz benefícios, sabe? É esterco, né, como diz Paulo, porque nós encontramos um grande tesouro. Esse tesouro nos foi revelado, que é a graça. Então, eu tenho muita coisa para falar, mas por enquanto, né, eu estou falando um pouquinho sobre isso, sobre a decisão que eu tomei. Estou vivendo essa graça dia após dia, que já nos foi revelada, mas eu estou descobrindo muita coisa. Entendo que eu sou filho do rei, estou reinando, ele está reinando em mim aqui. Eu sou filha dele e por isso eu tenho que ser uma boa filha, né? Procurar agradar o meu pai, o meu Abba. E é muito pelo contrário. Muitos dizem que quando a gente sai da igreja a gente é motivo para pecar, né? Não, muito pelo contrário. É aí que nós temos a responsabilidade de cuidar, né, das coisas do nosso pai.
e entender que Ele está no controle. Então, se você também está aí nessa visão e entende isso que eu estou falando, não tenha medo, vale a pena, é muito bom. É muito bom quando você verdadeiramente abre mão do sistema religioso, quando você abre mão daquilo que é lei, daquilo que é misturado com a antiga aliança e começa a viver esse grande benefício da nova aliança, do sangue de Jesus que foi derramado por nós, para que nós tivéssemos vida, vida eterna, para que nós desfrutássemos agora, hoje. Então, é muito bom. Que Deus abençoe. Abençoados somos já, né, com toda sorte de bênção, mas que você venha conseguir encontrar esse tesouro e viver a bênção. Um grande abraço. Viva a bênção.